Então o Anthony tá obcecado em inventar uma nova espécie ao transar com um golfinho. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu fico muito feliz que o meu semestre finalmente acabou. Então eu continuo trabalhando, mas pelo menos eu tenho as minhas noites livres, que é algo que eu queria faz bastante tempo. Baldur's Gate está prestes a ser lançado pro Xbox, então é algo que eu quero aproveitar bastante nas minhas férias. Ser nerd também faz parte da vida e usar as férias para aproveitar não tem nada melhor, né? Então tem várias coisas que no ano eu só fiquei acompanhando, não consegui jogar, não consegui escutar, não consegui tocar, né? Então botar a guitarra em dia. Ontem eu cheguei em casa, consegui tocar um pouquinho de guitarra, já abriu todos os calos nos dedos que estavam tudo fechadinho, né? O semestre dura o quê? Média uns 4 meses, então 4 meses sem poder tocar, né, plenamente uma guitarra. Ontem eu consegui satisfazer esse desejo e aí foi muito bom, então eu espero também fazer bastante isso nas férias. Para celebrar o vídeo de 5.000 inscritos, eu tô pretendendo, né, tá aqui uma ideia, vou jogar no alto, não sei quando que isso vai acontecer, então se caso isso aconteça quando meu semestre voltar, talvez não dê para fazer essa ideia, mas eu quero jogar no ar porque eu acho que é uma coisa interessante também compartilhar, é que eu gostaria de escrever uma música para celebrar os 5.000 inscritos. Que aí, geralmente, quando eu celebro algum desses marcos, né, esses marcos numéricos grandes, eu acho legal também, como eu tenho falado sobre o processo criativo, ia ser interessante não só mostrar uma música pronta, como eu tenho feito, mas também mostrar o processo de composição de uma música. O que eu favoreço na hora de escrever, o que eu não favoreço, como nasce a ideia, né? Eu sigo a clássica ordem de escritores, mas eu vou deixar pro vídeo então para depois a gente poder falar disso. Lembrando então também que estamos chegando ao final do ano, então eu quero também fazer parar para refletir sobre o canal e também eu gosto nesse período de férias, assim, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo livre, para poder dar uma olhada o que a gente criou nesse ano, como é que foi o canal, como é que foi a aceitação dos vídeos, então parar para analisar tudo isso, dar uma pensada e também pensar em métodos e maneiras de melhorar o jeito de mostrar o conteúdo no canal, né? Então eu sempre peço também no final do ano pro pessoal dizer aí o que estão achando, né? Então isso é uma coisa que para mim é muito importante, o feedback das pessoas que assistem o canal e aí no final de dezembro ali, quando entrar, né, as férias do trabalho, conciliarem também, aí o canal vai dar um tempinho que nem deu o ano passado, porque gravar vídeos também cansam, apesar de eu gostar bastante. E eu acho que isso também é um tema bom pra gente refletir, assim, o quanto esse ano, particularmente, foi um ano bem cansativo, assim, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim foi um ano bem cansativo, então é um dos... Fazia tempo que eu não sentia isso, de chegar no final do ano meio esgotado, assim, né, a minha faculdade foi mais intensa também, então o trabalho também, minhas responsabilidades aumentaram, então são coisas boas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo elas, né, requerem nossa energia, então esse é um ano também que vale a pena refletir sobre isso, né, a nossa economia, onde investir a nossa energia, então eu chego no final desse ano bem cansado, mas continuamos nosso trabalho, continuamos nossas traduções, e aí eu vou usar ali aquele tempinho ali de férias de Ano Novo, Natal, essas coisas assim, para dar um tempinho no canal também, para não precisar editar vídeos, que é outra coisa que também leva um pouquinho de tempo. Mas vamos lá para a música de hoje, então? Não, antes da música de hoje a gente vai dar uma refletida, vamos dar um passeio de carro, voltar às reflexões. Semana passada não teve, era finais de provas e trabalhos, então tava bem aí atarefado, mas hoje volta a reflexões e aí depois a gente volta para traduzir Nobody Weird Like Me. A reflexão de hoje é sobre um filme que eu queria muito assistir e eu já estava programando e esperando o lançamento, já estava ali preparando o final do meu semestre, coincidir com o lançamento do filme para levar minha namorada no cinema, pegar uma pipoca e poder assistir esse épico histórico de um período da história que eu acho fantástico. Tudo que estava acontecendo na Europa e no mundo naquela época é fascinante, os avanços militares, as estratégias, e a gente finalmente vai no cinema para assistir esse grande filme que é Josephine e o seu marido. Que decepção! Que decepção foi ver Napoleão. Nossa, é uma figura que eu gosto demais. Eu li a biografia dele baseada nas cartas. Tem coisas que são verdade no filme? Tem, mas tem, infelizmente, a nojeira hollywoodiana permeada nesse filme, assim, é impressionante. É uma figura tão interessante, era uma figura tão carismática, uma figura, um dos maiores estrategistas e generais da história da humanidade, e eles escolhem focar o filme na Josephine. E o que acontece, né? Quem segue o canal sabe que não é eu contra o feminismo, ou eu contra as mulheres, nada a ver, eu tenho namorada, tenho mãe, tenho tia, tenho amigas, a minha vida está cheia e permeada por mulheres, escolhi a psicologia, que é uma profissão feminina geralmente, então não é um ataque às mulheres,
mas por que não focar a história na completude do relacionamento? Já que a Josephine vai ser uma figura central da história, por que não fazer ela uma figura complementar? Por que não fazer dela, já que a gente está falando de Hollywood, usa um velho clichê, por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas não, era uma relação codependente, era uma relação extremamente traumática, era uma relação abusiva. E aí o que a gente tem é um favorecimento numa relação que não nos ensina nada e não mostra como Napoleão era como pessoa. Ele era um cara que nasceu na Itália, ele teve que enfrentar dificuldades, ele tem uma história fascinante, a biografia dele fica mais do que recomendada, tem várias na verdade. Tanto uma romantizada como uma baseada nas cartas dele, as duas são fenomenais, e mostra que é uma figura que teve que superar rejeição, ele teve que superar uma certa xenofobia, porque ele era italiano quando a Córsega foi dominada pela França, então os franceses nunca iam deixar um italiano comandar as tropas deles. É alguém com essa história teve que lutar muito e aprender muito, até aprender a manipular muito, então isso poderia ser explorado no filme. A ascensão dele de como um italiano rejeitado pela França chegou ao poder e ao comando do maior exército do mundo naquela época, né? Ou na coalição de exércitos, né, que culminou a França e seus aliados nessa expansão europeia. Mas o que acontece é que no filme não mostra nada disso. Eles usam os velhos clichês que o Napoleão simplesmente existe. Então, quer dizer, como ele chegou onde ele está, ninguém se faz imperador de um país que não é seu do dia pra noite. E eu acho que no filme fica muito mal explicado, assim. No filme o Napoleão é um bobo, ele é um cara que só tá ali, as coisas acontecem ao redor dele, e na verdade ele era um cara que as tropas que eram comandadas por ele eram extremamente fiéis ao seu comando. E aí o Joaquin Phoenix, que é um baita ator, Ridley Scott, que é um baita diretor, e é uma história que, cara, quem não conhece a história do Napoleão, não faz sentido nenhum, porque ele toma um forte da Inglaterra, daqui a pouco ele já muda de uniforme, aí ele tá atacando não sei outro lugar, aí daqui a pouco ele muda de uniforme, tá no Egito e muda de uniforme. Então não tem uma sequência lógica para quem não conhece a história dele. E conhecendo as pessoas de 2023, não acredito que não ensinem Napoleão na escola, né? Porque é um homem que usou suas artimanhas para crescer socialmente, usou o seu talento militar. Quem diria em 2023 tu poder elogiar que uma pessoa é talentosa em fazer guerra? Então tem certas coisas que eles escolheram não mostrar no filme, mas isso também mostra um lado da pessoa. Tem pessoas que são talentosas estrategicamente, tem pessoas que são talentosas em comandar os outros, e ele teve que desenvolver, ou também era talentoso em manipular as pessoas, manipular a corte francesa em aceitar a liderança de um italiano no comando do seu exército. E o filme não favorece nada disso. A gente não sabe quem é Duque de Wellington, a gente não sabe de onde é que veio Napoleão. Ele é simplesmente um bobo que existe, tem comando e prioridade no exército francês, sabe-se lá por quê, enquanto ele fica totalmente dependente de uma Josefina que não tá nem aí pra ele. Então é absurdamente um desperdício de uma história, de uma figura fantástica que tem muito para aprender e para ensinar. A gente tem muito para aprender com os ensinamentos feitos por esse cara. E aí a gente tem aí como herança de um grande diretor. Poxa vida, o cara sabe o que está fazendo, ele sabe contar uma história, ele sabe misturar fatos históricos com uma narrativa romântica. Não tem problema nenhum em ter romance, não tem problema nenhum em ter uma mulher no filme. Quem assiste o canal sabe que não é esse o meu propósito ou a minha indignação com esse filme. Mas por que não, então, se a gente vai fantasiar, mostra que a Josefina era o ponto forte, ela era a âncora do Napoleão. Ele fazia o que fazia porque ele queria voltar para casa para ela. Mas por quê? Porque aí hoje em dia mostrar ideais familiares também é ruim. Mostrar que o cara era bom em comandar tropas também é ruim. Mostrar que ele era um líder eficaz como homem, isso também é ruim. Então a gente põe ele como um bobo. Só que no mundo, na vida real, um bobo não tem comando disso tudo que ele tinha. Um bobo não vira imperador. Até porque os imperadores que são bobos, durante a história, acabaram sendo assassinados. Porque ninguém confia na liderança de um bobo, de um idiota. E é isso que ele transparece nesse filme. E o Joaquin Phoenix, ele tá atuando como Coringa. Ele como Napoleão e ele como qualquer outro personagem que ele fez recentemente não muda nada. O Napoleão era tão carismático que quando ele foi exiliado e resolveu voltar ao comando, recebeu uma ordem para ser executado por um general e as tropas não conseguiam fazer isso. De tanto que esses caras que serviram sob o comando dele e agora estavam sob o comando de outro general, não conseguiam a coragem para matar o seu líder. Esse é o carisma de um cara.
E um bobo, um idiota não consegue ter esse carisma. Ele não consegue evocar isso nas pessoas. Mas o filme que eu esperava de um diretor tão talentoso, ele não conseguiu ser corajoso de mostrar esse cara como ele realmente era. Um homem, um líder que tinha suas falhas, que tinha seus traumas, que tinha seu problema com o feminino. Tinha tanta coisa interessante para ser explorada nesse filme. Ele não precisa ser exaltado como um grande general, um grande homem, um cara super que podia tudo e diminuir as mulheres. Não precisava ser feito isso. Mas podia mostrar que ele era um cara que tinha falhas. Ele era um ser humano. E mesmo com as suas falhas, ele conseguiu fazer o que poucos fizeram na história da humanidade. E aí isso aí mostra uma vertente que eu posso fazer um paralelo também com a psicanálise de hoje em dia. Eu queria ser um psicanalista. Hoje eu já não quero mais e já repenso a minha decisão, porque eu vejo que os lugares de psicanálise... Recentemente eu vi aqui que tem um instituto muito famoso de psicanálise em Porto Alegre que não permite estagiários homens. Olha só que legal. Se tu é mulher, tu pode estagiar como psicanalista, mas homens não podem ser estagiários. Olha só, que legal, que igualdade, né? Bem-vindos a 2023, onde Napoleão é um pateta e a mulher lá que ficava traindo ele ganha um filme só pra ela, né? Mas aí os caras são tão vermes, são tão nojentos que eles não têm coragem de chamar o filme de Josefine. Eles têm que chamar de Napoleão. Só que aí eles têm que enfraquecer o Napoleão. E o que esses institutos de psicanálise estão fazendo hoje? Estão enfraquecendo Freud. Então Freud era homem, era europeu, e aí eles querem invalidar tudo que Freud criou. Mas só existe psicanálise por causa de Freud. Então se vocês querem botar aí só estagiários mulheres, vocês querem dizer que Freud estava errado, que querem fazer uma vertente nova, faz. Mas na verdade quem criou a psicanálise foi Freud. Não foi todas essas pessoas que no fundo é inveja. E Freud já tinha previsto isso lá no início da sua obra. E as pessoas, na verdade, elas não querem criar, elas querem destruir o que já foi criado. Porque elas não têm, às vezes, capacidade, vontade, não querem se esforçar para criar algo, então elas precisam desconstruir, que é a palavra que está sendo hoje, né? Hoje se usa muito desconstruir a masculinidade, desconstruir várias coisas que já foram feitas na história da humanidade, tudo precisa ser desconstruído. Na verdade, isso é uma palavrinha bonita para dizer destruir. Nós não temos criatividade ou capacidade de criar algo novo, então a gente precisa destruir tudo que já foi feito. Isso é o que essas pessoas fracas fazem. Isso é o que o Ridley Scott está fazendo com o Napoleão. Ele está desconstruindo uma pessoa que foi extremamente influente e até hoje se fala nele, até hoje se fala Freud, não porque esses caras eram homens, mas porque eles eram geniais. Isso aí a gente está se perdendo num mundo cheio de gente fraca, que não consegue fazer nem metade do que esses caras fizeram, e aí eles precisam desconstruir. Então, como sempre, né, eu fico decepcionado com esse filme, assim, eu acho que é uma pena, assim, a gente vê que até um diretor tão consagrado como Ridley Scott acabou se vendendo aí para os ideais hollywoodianos e continua permeando essa mensagem imbecil de um homem fraco. Mas um homem fraco nunca chegaria ao comando que o Napoleão de verdade chegou. Um homem fraco nunca criaria a psicanálise como Freud criou. Então todas essas vertentes de desconstrução, e esse é o cuidado. Tá, mas o que Napoleão e Freud tem a ver comigo na minha vida normal aqui? É porque eles começam por esses caras, mas eles vão começar a desconstruir cada área da vida até não sobrar mais nada. Essa é a vertente da destruição, que Freud já tinha falado isso, né? A gente tem aí a pulsão de vida, que é a criativa, e é a que constrói, é a que dá significado às coisas, e tem a pulsão de morte, que é destrutiva e que é acabar com as coisas. Então o cinema já está fazendo isso há muito tempo, essas ideologias patetas aí, idiotas, já estão fazendo isso há muito tempo, mas cuidado, como sempre, as reflexões também são um alerta, é cuidado com essas narrativas. Quando a gente estava no cinema lá, eu saí com a minha namorada e eu falei, que merda de filme, e aí atrás da gente tinha um casal assim, foi muito bom esse filme, né? Claro, tu quer ser entretido, tu tá no teu final de semana, tu tá curtindo, e essas mensagens vão entrando. Se tu não tá ligado, tua defesa tá baixa, porque é entretenimento, né? A gente não dá muita bola, e as mensagens vão entrando. Um idiota também pode ficar no comando do maior exército do mundo de 1980, de 1780. E um pateta no comando do exército de 1980, agora que eu cometi essa falha, né? Os Estados Unidos em 80 era o maior exército do mundo e o mais forte. Tinha pateta no comando? Não tinha. Então até o meu ato falha, né? 780 em 1980, o paralelo é o mesmo. Idiota não fica no comando. Então essa ideia aí de desconstruir, favorecer, mostrar coisas históricas que não fazem sentido, né? Eu já vi um historiador falar que esse filme aí, a maior parte das coisas são inventadas também, porque também só foca... O Napoleão lutou 61 batalhas, o filme mostra 3. E 2 horas de filme é mostrando a Josefina. Então, né?
pelo menos tenha coragem de fazer um filme sobre o que tu quer fazer. Não usa as coisas que já estão marcadas na história para mascarar essa tua ideologia. Isso mostra como essas ideologias, elas são nojentas, eles são os vermes, né? Eles não querem botar na frente, eles não querem criar algo novo mostrando a sua ideologia, dar a sua cara a tapa para criar algo verdadeiro, né? Se tu acredita tanto nessa ideologia, cria o teu próprio filme, cria o teu próprio personagem. Mostra alguma coisa para as pessoas que tem um fundamento, que convença elas que a tua ideologia é boa. Não, tu precisa ir lá no fundo, né, e permear, tu precisa ir, né, contaminar histórias e figuras que já existem com essa ideologiazinha aí nojenta. Essa é a reflexão de hoje. Cuidado, porque essas ideologias, elas não atacam de frente, né? O verme, o covarde, ele nunca ataca de frente. Talvez esse seja o ponto da reflexão de hoje. Vermes, covardes, ideológicos, gente nojenta, nunca ataca de frente. Ele sempre tenta se infiltrar, é sempre pelos cantos, é sempre pelo lado, é sempre por baixo. Cuidado com esse nojo. Essa é a reflexão de hoje. Viu Napoleão? Será? Então, quem já assistiu o filme, o que achou? Eu achei uma porcaria, achei impressionante. Aí o cara gasta grana, sai de casa pra ver mais um lixo ideológico. É impressionante como o mundo tá diferente. Mas não adianta. Se a gente tá ligado, quem sabe inglês fica ligado, tira suas próprias conclusões, mas não é só o inglês, é no filme, é na música, é no seriado, é na TV, é na faculdade. Cuidado com essas ideologias, valeu? Então vamos lá traduzir a música de hoje. Uma boa semana e boas reflexões para vocês. Ninguém tão estranho como eu, diz Anthony Kiedis. É isso que a gente percebe? Será que ele declara nessa música? Lá no início da carreira, né, da formação criativa da banda, Anthony Kiedis já demonstra aí todo o conceito, né, que marcaria os Chili Peppers até o final, né, até os dias de hoje, né? Muito interessante, né? Ninguém tão estranho como eu ou como eles, né? Então uma banda muito irreverente. Gonna Eat You Alive, né? Eu vou te comer vivo. Muito cara do Anthony essa letra, né? The freakiest show I know is the show of my own, living my life in and about the Twilight Zone. Então aí, né? O show mais bizarro, né? Freak é bizarro, é estranho, né? Então também pode ser, tem várias conotações, mas, né? Aquelas pessoas que não se enquadram na normalidade. Então, o freakiest show I know, né? O show mais bizarro que eu conheço é o meu próprio show, diz Anthony. Living my life in and out of the Twilight Zone. Então, eu vivendo a minha vida dentro e fora da zona do... Twilight é crepúsculo, né? Mas Twilight Zone era um programa que tinha muito antigo, quem é da minha geração lembra disso, mas era um programa que mostrava coisas meio sobrenaturais, assim, fatos fantásticos, outras dimensões, histórias macabras às vezes, ou bizarras. Então, né, Twilight Zone seria... hoje em dia tá muito comum a palavra multiverso, né? Mas Twilight Zone foi uma primeira versão desse conceito, assim, né? Ter outras dimensões onde ocorrem histórias e acontecimentos bizarros. Bust my britches, bless my soul, I'm a freak of nature. Walking, totem pole, look and see, I think you agree, nobody weird like me. Então aqui é um Anthony, né? Claro, né? A gente tem toda essa descontração dos Chili Peppers, mas aqui também é um jeitinho meio, né? Como a gente já conhece e já traduziu tanto a história do Anthony, tem um pouquinho de autoestima baixa aqui, né? Ou pelo menos uma noção de que ele é diferente. E talvez ele aceitar isso é uma coisa que permeia as letras até hoje. E é uma coisa que talvez incomode ele ser diferente, né? Eu acho que ele tem um entendimento de quem ele é, mas tem um ladinho dele que às vezes também, né, mais profundo, mais psíquico, que talvez não aceite tanto, né? Que gostaria de ser um pouquinho mais normalizado. Porque a gente vê que às vezes ele usa as letras como uma forma de desabafo, né? E eu não sei porquê, lendo essa frase aqui assim, eu acho que me remeteu a um tonzinho disso. E uma grande parte aí da prática psicológica é a gente seguir a nossa intuição, né? Então ele tá dizendo bust my britches, né? Arrebenta as minhas calças, né? Britches é um jeito britânico de falar pants, né? Ou trousers também, né? Então, mais uma palavra, nunca vi, né? Calça tem tantas maneiras de se falar em inglês, quando tem certas palavras que só tem uma maneira de ser dita, né? Então, arrebenta as minhas calças e, né? Então, a gente já sabe essa conotação que ele tá querendo dizer aqui, né? Arrebenta as minhas calças, abençoe a minha alma. Eu sou uma bizarrice da natureza e eu sou um walking totem pole, né? O totem pole é o totem, né, pra nós aqui, mas é aquele lance bem indígena, né? Aquele lance nativo americano. E o Anthony tem uma águia meio mexicana, assim, né? Ela tem uma águia meio sul-americana ali, tatuada nas costas, que também pode ser nativa americana, né? Então ali, essa região e desse início da cultura tinha desenhos e designs bem parecidos. Então tem algo ali remetendo a essa... A gente já sabe que o Anthony é não sei quantos % nativo americano, então
ele ser um totem caminhante, né, um totem ambulante, é porque ele mesmo, né, quando eu li essa frase me remeteu à tatuagem dele, mas essa ideia de que ele é uma mistura de várias coisas, né, porque o totem geralmente tem várias faces, tem várias diferenciações, tem várias escolhas, né, às vezes é até... são quadradinhos assim empilhados um em cima do outro, às vezes são pessoas diferentes, às vezes são máscaras diferentes, então tem várias vertentes, várias personalidades, né? Várias emoções, então ser um totem caminhante ambulante pro Anthony faz muito sentido, né? E ele consegue aqui se descrever muito bem. Look and see, I think you agree, nobody weird like me. Acho que isso aqui é essa frase aqui que me chamou a atenção, né? Olhe e veja, eu penso que você vai concordar, não existe ninguém tão estranho como eu, né? Então, nessa parte o que me remete é como se ele quisesse quase que ganhar o prêmio, assim, isso é uma coisa muito clássica que acontece psicologicamente, assim, né, internamente, no inconsciente, mas às vezes a pessoa, ela tá tão pra baixo, né, aqui eu tô chutando, tá, eu não sei se é isso que aconteceu com o Anthony, mas é isso que me remete, e aí a gente tem que seguir a nossa intuição. Então, às vezes a pessoa tá passando por algum problema, ou ela tem vários traumas, ela tem várias coisas que permeiam o inconsciente, que ela meio que aceita, inverte os seus valores, ou vira uma chave que o negativo passa a ser um ponto de orgulho. Então não existir ninguém tão estranho como eu, como se a estranheza fosse algo que merecesse ser celebrado. Entendeu? Mas do jeito de tipo assim, vocês estão me rejeitando, então eu vou ser o melhor dos rejeitados, eu vou ser o mais rejeitado. É meio que isso que me remete a essa frase, assim, né? Então às vezes a pessoa é tão rejeitada que ela começa a ter orgulho de ser rejeitado. E aí isso aí, obviamente, é uma forma de defesa, mas pra tu ver como inverte os valores, né? Então, não só uma forma de defesa pessoal, mas uma forma de defesa inconsciente, né? Então, já que tá todo mundo me classificando como estranho, eu vou abraçar a estranheza. É meio que isso, assim, que me remeteu. I love you and I love me too. Então eu te amo, mas eu também me amo. Olha aí o Anthony, muito bem. Gostei. Pelo menos ele se entende, né? Ou tem um entendimento de que ele também merece ser amado. Intercourse with a purpose is the dream for me, hell-bent on inventing a new species. Isso aqui é muito Anthony, né? Então, tendo uma relação, intercourse, relação sexual, com porpoise, né? Porpoise é o boto, o golfinho, né? É um parente aí dessas vertentes de animais aquáticos, né? Então o Anthony quer transar com um golfinho. E é um sonho para mim. Hellbent on inventing a new species, né? Hellbent, né? Dobrado pelo inferno. Na verdade, a ideia é de alguém que tem uma meta, um objetivo, né? Hellbent é aquela pessoa que tá obcecada em fazer uma coisa. Então o Anthony tá obcecado em inventar uma nova espécie ao transar com um golfinho. E aí no verso 13 ele diz: Riding down the path on the back of a giraffe. Me and the giraffe laughed cause I passed some gas. Então, totalmente quinta série aqui o Anthony diz que ele tá andando pelo caminho nas costas de uma girafa. E ele e a girafa deram risada porque ele peidou em cima da girafa. Então, mais infantil impossível, né? E uma escolha, né, original, mas eu vou dizer poética, né? Mas acho que não dá pra falar poética, né? Mas uma escolha corajosa de falar que ele peidou em cima de uma girafa em uma letra de música, né? De um disco lançado por uma gravadora. Então, né, tu vê que esse é um troço legal dos Chili Peppers, assim, né? Que eu acho que o fã já conhece, já sabe e aprecia. Mas são os caras que eles estão aí até hoje justamente porque eles lutaram pela sua irreverência. Eu tenho certeza que ao longo da história deles, muitas pessoas tentaram mudar o som deles. Tentaram dizer pra eles como fazer sua música. Não toca pelado com uma meia no pinto, não faz maluquice, não xinga ninguém, não faz essas letras estranhas, né? Não põe um capacete saindo fogo da tua cabeça. Eu acho que durante muito tempo várias pessoas tentaram dizer pra eles o que fazer e eles se manteram firmes à sua irreverência e é por isso que ele consegue escrever um som onde ele diz que peidou numa girafa, né? Então ele tá dizendo: Enchanted as a rabbit that my life is a dream, while everything never just as it seems. Então eu estou encantado como um coelho que a minha vida é um sonho, while everything never just as it seems. Então, bem, todas as coisas nunca são como parecem ser, né? Ele escolheu um jeito meio curioso de falar essa frase, que é uma frase conhecida, né? Nothing is as it seems, mas everything never just as it seems funciona da mesma forma, que é nem tudo é o que parece, né? Aí no final da música ele diz: Emotionally, I wanna be a twin bee, open my eyes, the developing sky, the sky is high, I do reply, I'm on my way, nobody asks why, né? Então, emocionalmente, eu quero ser uma abelha,
como é que é? Gêmea, né? Twin é gêmeos, né? Então, eu quero ser uma abelha gêmea, não faço a menor ideia do que ele quis dizer com isso. Open my eyes, the developing sky, né? Então, abra os meus olhos, o céu que está em desenvolvimento. And the sky is high, I do reply. O céu é alto, né? O céu está alto. O céu está longe, pode ser também, né? Mas o I é elevado, né? Então, o céu é elevado e eu respondo que eu estou no meu caminho, né? Eu estou indo até aí e ninguém pergunta o porquê, né? Então, subir a elevação do céu, a gente sabe exatamente o que o Anthony quer dizer com isso, né? E também pode ser o motivo pelo qual ele escreveu uma letra como essa, né? Essa aqui não teve muita metáfora, não teve nada muito profundo, era um Anthony bem mais irreverente, então a gente já tem a outra face do Anthony. Ali talvez entrando um pouquinho mais profundamente, né? Eu falei que não tem profundo, mas teve, né? Entrando um pouquinho mais profundamente, talvez no seu trauma ali, né? Na sua aceitação da própria diferença, né, da sua irreverência. Então teve algumas coisas meio interessantes. Não posso terminar o vídeo sem falar que o baixo desse som é demais, né? O Flea já começa destruindo ali, um baixão pegado, rápido. Então qualidade e talento musical sempre foi presente desde o início dos Chili Peppers. Então essa foi Nobody Weird Like Me. Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.